E aí eu preciso mostrar para vocês o nosso plano de aula, tá bom? Para que vocês consigam acompanhar nossas aulas. Só explicando que eu estou sem máscara porque não tem nenhum aluno aqui na sala, tá? E também colocando que o plano de aula, ele é um horizonte para nós caminharmos, né, rumo ao nosso objetivo, que é deixar o conhecimento, né, nem que seja aquela sementezinha que a gente planta, para que você depois possa buscar mais conhecimentos ainda. Acho que eu não estou. Tá bom, gente? E aqui nosso plano de aula, nós estamos construindo também um novo plano de aula para quando o MEC vier aqui, a gente quer apresentar uma nova proposta ampliada, mais contemporânea. E aí a gente já vem trabalhando com vocês nessa proposta de textos mais recentes também, tá? Então, a ementa, ela apresenta o conteúdo sucinto e ao mesmo tempo, traz a amplitude do que se refere a essa disciplina, né? Então, o que está posto na nossa disciplina é a apresentação das legislações pertinentes ao estágio supervisionado em serviço social, espaço socioocupacional como campo de estágio em serviço social, sujeitos do estágio, instrumentalidade e instrumento no cotidiano do estágio em serviço social, projeto de pesquisa e intervenção, tá? Então, são essas nossas propostas aqui. O plano que estava posto com a ementa estava com essa proposta, apresentação em classe dos planos e programas sociais desenvolvidos pelas instituições governamentais, não governamentais e privada, com visita a uma instituição para desenvolver técnica da observação. Então, a nossa apresentação ficou mais ampla, né, para que tu tenhas um conhecimento claro do que tu vais aprender ou tentar aprender nessa disciplina, tá? E aí o conteúdo a gente começou a trabalhar na aula passada, né? Como primeira unidade, nós temos aqui as legislações pertinentes, imagem e serviço social. Traz uma manteiga lá dentro. Ligar os microfones. Espera aí, deixa eu ver se tem aqui um negócio para falar. Espera aí. Então, a primeira unidade, ela trata das legislações pertinentes ao estágio em serviço social, que a gente já começou a falar, né, na aula passada. O papel do estágio na formação acadêmica, qual é a importância desse processo. A supervisão de estágio em serviço social, né, quais os desafios na formação desse profissional, diante dessa nova realidade que ele vai conhecer, né? A importância do estágio em serviço social para o desenvolvimento de competências, né? Então, o que tu te coloca a aprender, quais são os novos conhecimentos, as competências de um estagiário. Na segunda unidade, a gente vai ver o papel do supervisor de campo, o papel do supervisor acadêmico, o papel do supervisionado, a caracterização e análise do espaço socioocupacional. O espaço institucional e o espaço profissional. O saber e o fazer profissional no espaço institucional. Na terceira unidade, a gente vai trabalhar com assessoria, consultoria, supervisão e auditoria em serviço social, né? Conhecer um pouco desse campo aqui, que também se constitui um espaço socioocupacional do assistente social, sobretudo quando o profissional quer ter uma atividade liberal, né? Não quer ficar condicionada a nenhuma instituição, quer trabalhar por si próprio, quer montar a sua empresa, tá bom? Na quarta unidade são as instrumentalidades e instrumentais em serviço social, instrumentos diretos e indiretos do assistente social, né? E o projeto de pesquisa e projeto de intervenção. Eu saber diferenciar aqui quais são esses projetos, tá bom, gente? Essa nova unidade aqui eu acrescentei, por quê? Porque a maioria do alunado, ele não vai para a perspectiva
de construir a sua empresa. Nem sabe que pode ter isso, né? Mas ele pode. Então, por isso que eu venho trabalhando aqui nessa nova unidade a questão da assessoria, da consultoria, né, de auditoria em serviço social, tá? Então, nós vamos trabalhar dentro dessa lógica. Não que a gente fique preso a esse plano, tá? Nem o plano de aula ele é preso. Ele também acompanha o ritmo do alunado, né? Se a gente percebe que o aluno ele não está acompanhando, não tem como nós avançarmos, né? E aí a gente acaba ficando, né, uma unidade assim não tão bem absorvida pelo alunado e isso não é legal, tá? A nossa metodologia de aula são, sim, aulas expositivas, né? Com as exposições orais do alunado, porque o aluno ele tem que estar preparado para ir para campo de estágio, então ele não é só preparado para escrever, né? Mas também para falar. Então, vocês precisam saber, deixar bem claro para vocês, que o assistente social, ele fala muito. Já observaram, né, com as professoras? O assistente social, ele escreve muito, porque nós temos vários instrumentais que nós utilizamos no nosso dia a dia de trabalho e que nós escrevemos muito. A professora, a senhora está antiga, nem se escreve mais, a gente vai digitar, babies, né? Então, a gente vai precisar produzir muito material, né, escrito. Então, a gente precisa estar preparado nessa escrita. Não é à toa que nós pedimos para vocês nas provas presenciais que o aluno faça as respostas subjetivas trazendo referenciais teóricos, que é para você começar a aprender a escrever, né? Desde o primeiro semestre. Nós solicitamos para vocês resenhas, fichamento, resumos, trabalhos para apresentar como seminário, que aí tem que trazer um conteúdo, alguns professores pedem, tudo isso para prepará-los para esse momento de estágio, né? Então, aquele ou aquela aluna que achou que aquele trabalho não valia a pena, que não ia se esforçar, ia apresentar qualquer coisa, professor, eu concordo com a fala da colega. Lascou-se, querido. E agora ele vai ter que mostrar quem ele é. Quem é esse estudante de serviço social da ESAMAS que vai chegar no campo de estágio? Então, não será feita cobrança a mim, tá? Queridos e queridas, será feita cobranças para vocês, né? A identidade é do aluno, é da aluna. Então, a gente tenta, né? A gente busca prepará-los para esse momento. É 100%? Não, não é 100%. Mas a gente precisa fazer o que de melhor a gente tem, tá? Então, eu queria ter apresentado para vocês esse plano, e aí nós conseguimos, né? Trouxe para vocês. Aqui alguns momentos que a gente vai estar trabalhando, inclusive da questão das visitas técnicas. Eu gosto muito de fazer visitas técnicas. Vamos torcer para que essa pandemia, né, diminua aí, pelo menos, para que a gente seja aceito nas visitas institucionais, né, que é o momento em que você vai ter o trabalho da assistente social naquela instituição, tá? Já começa contigo? Bora desligar os microfones, gente, por favor. Jéssica Nascimento. Porque senão fica muito barulho. Aí quando vai para a plataforma, vai com todo o barulho, tá? Então era isso que eu queria trazer desse primeiro momento, a questão do plano. Deixa eu voltar lá para outra tela. Ver se eu consigo, eu sou um pouco devagar nisso, né? Vocês já perceberam. Estão vendo a tela? Sim, professora. Sim? Sim. Queria ver se eu tirava essa partezinha daqui. Eu não sei como é isso.
Bem, bora lá, né? Eu trouxe um material produzido pela própria ABEPS, né? O que é a ABEPS, professora Solana? Já vem com outro nome para cá, negativo. Eu já falei para vocês sobre a ABEPS, né? Que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, uma instituição importantíssima para a categoria de serviço social no que se refere à formação, à produção e à pesquisa em serviço social, tá? E que rege também as nossas orientações curriculares. Então, eles vão falar nessa apresentação da ABEP justamente os eixos norteadores do estágio supervisionado no serviço social, que a gente trabalhou na aula passada, alguns pontos, né? Hoje eu trago o material para vocês direto da ABEP. E aí, o que a gente precisa também ter conhecimento, que eu trouxe para vocês? Sobre a Política Nacional de Estágio, da ABEPS, tá? Então, sabemos que existe uma Política Nacional de Estágio, o processo de estágio realizado pela ESAMAR está estritamente relacionado aos posicionamentos da ABEPS, tá certo, gente? E das instituições que regem a nossa profissão. Então, se existe uma carga horária estipulada para o alunado, é porque nós obedecemos, né, às colocações das instituições que legitimam a nossa profissão, dentre elas a ABEPS. E as estratégias de desafios para a implementação do Plano Nacional de Educação, tá? Então, esse PNE aqui é o Plano Nacional de Educação. Então, quais são as estratégias, quais os desafios que a gente pode... Imagine nesse momento, né? Momento de pandemia e que nós precisamos nos reinventar, tanto o alunado como o professor. Né? Para o professor também é difícil o professor ficar sentado numa mesa, né, com esse negócio na cabeça, para falar, não ter a movimentação, não ter o alunado na sala de aula, aprender a trabalhar com as ferramentas, colocar na plataforma. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade, tenho que contar sempre com o apoio, né, da minha equipe lá de profissionais que são meus filhos, para colocar na plataforma. Então, não é apenas dificuldade para o alunado, mas também para o professor. E aí, o que a ABEPS traz como os pressupostos para o debate? Só referenciando, gente, que todo o nosso conteúdo que a gente vai trabalhando durante as nossas aulas, elas vão estar na prova, tá? Então, a articulação entre essa formação e o exercício profissional como pressuposto no serviço social, dada a dimensão interventiva e investigativa da profissão. Olha quanta informação aqui, né, nesse parágrafo. Articulação entre formação e exercício. O que é isso? É justamente o que eu tenho de conhecimento da minha área que vou levar para a minha prática profissional, para o meu exercício profissional. Então, a formação e a prática, elas estão articuladas, elas não estão separadas, né? Elas caminham juntamente com aquele ser que vai lá se colocar a realizar o seu trabalho. Então, quando você tem uma formação debilitada, uma formação rasa, que é aquela formação, professora, eu não vou ler esse texto, não quero estudar, estou com uma preguiça, um texto enorme, 10 páginas é muita página, eu vou ver a televisão, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ficar batendo selfie, enfim, né? Um monte de coisa. Ver televisão vocês nem veem mais, eu acho, né? Isso é antigo. Mas, quando tu chegar na prática, tu vai dizer, meu Deus, bem que aquela louca falou que a gente tinha que ler isso, e agora? Bem que aquela doida disse que eu tinha que escrever, agora eu tenho que fazer um relatório e não sei fazer. Então, é justamente essa tua formação que não é para mim. Eu digo sempre, vocês podem me achar mais chata que for, mas quando vocês estiverem no campo de estágio, vocês vão ver que eu tenho a razão. Infelizmente, vocês serão exigidos no campo de estágio, gente. Então, vão pedir para você, sim, fazer um relatório de uma reunião, fazer um relatório de uma atividade, elaborar um projeto de intervenção, produzir uma ata de uma reunião, produzir um relatório de um evento. Então,
produzir material que possa trazer informações, orientações aos usuários, fazer palestras, montar palestra, fazer programação. Então, todo esse processo que vocês já acompanham desde do primeiro semestre, né, que a gente vem trabalhando com tudo isso, com os seminários, com os eventos que tem. Por que a gente trabalha com evento? Por que a gente pensa nos seminários? Não apenas para trazer o conteúdo para vocês, que já é por si só importantíssimo, mas para que vocês, através das comissões, das participações, vocês comecem a apreender e a despertar o processo de articulação que o assistente social precisa ter. Eu preciso ter os meus contatos, eu preciso saber articular com uma instituição X, eu preciso aprender a articular com um profissional, dizer, olha, nós vamos realizar um evento na ESA+, e aí eu tenho que ter toda uma oratória muito bem preparada. É um evento que traz um conhecimento ampliado da prática do assistente social no contexto da educação, e nós tomamos ciência da sua importância nessa discussão. Queremos contar com você na nossa palestra, como palestrante do nosso evento, entendeu? Então, é fazer essa articulação que também você vai usar a sua oratória. E eu só tenho uma boa oratória porque eu tenho leitura teórica. Não basta eu falar apenas, porque também tem aquela pessoa que fala muito, mas só fala... Não tem crédito, né, no que ela está falando. As pessoas se cansam de ouvi-la falar. Porque ela fala, enche de flores e não chega a uma realidade. Então, não é só falar, é saber falar, tá? Então, essa articulação aqui, quando se fala, quando a BEPS traz essa articulação, é justamente te chamando a atenção. Ei, né? Olha, estuda, porque aqui, no exercício profissional, que começa desde o estágio, tu serás cobrado por isso, papai. Te mete, né? Então, a gente já dá aquela despertada assim. Então, não é eu, Vera Sueli, é a BEPS, né? A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa, que te traz essa realidade. Projeto de formação como componente de materialização e enraizamento do projeto ético-político. Olha só. Um ponto está interrelacionado com outro ponto. Quando eu falo desse projeto de formação, é justamente a minha formação. Quem vai fazer esse projeto é a ESA+? Não, é o aluno. Ele vai decidir, né, qual é a trajetória dele na formação, o que ele quer ser e olhar para trás no dia da sua formatura, no dia do eu juro ser um excelente assistente social. Nesse dia, né, como diz o nosso Faustão, né, passa uma vida, né, na tua memória, né, um histórico, vem tudo na tua memória, do que tu foste enquanto estudante. Né? Então, como tu te projetou a te ver ali enquanto assistente social, tá? E esse projeto de formação é isso, é articular toda a tua teoria, a prática, né, que é essa materialização, que é esse enraizamento do projeto ético-político, deixando claro, gente, que não existe assim, já tive alguns alunos, eu já tive também essa dúvida quando eu estudava, que eu ficava pensando, gente, mas o que é esse projeto? Onde é que está esse projeto ético-político? Como é que eu posso ler esse projeto? O nosso projeto ético-político, gente, ele está inserido na nossa formação profissional, nas nossas análises, né? Nas nossas ideologias, nos nossos valores profissionais. Daí que eu tenho que te dizer que tu precisas compreender a análise da sociedade. Qual é o referencial filosófico da tua profissão? O referencial filosófico da tua profissão, ele é o pragmatismo, o funcionalismo estruturalista, ou ele é o materialismo histórico dialético baseado nas teorias críticas? Então, tu vais ter que te posicionar filosoficamente, que você, se posicionando filosoficamente, está intrinsecamente relacionado à tua posição ideológica de sociedade. Lembrando sempre que nós estamos do lado do trabalhador. Nós não estamos dentro de um processo
do dono do poder, do dono dos instrumentais, né, de produção. Nós estamos na linha de produção, nós trabalhamos, somos trabalhadores, né? Então, qual é o teu projeto de vida profissional? O teu projeto de vida profissional está de acordo com a tua filosofia teórica, com as tuas ideologias, com os valores profissionais que vão muito mais além dos teus valores pessoais. Porque o valor pessoal, eu posso dizer assim, a minha religião, por um exemplo, é dentro da igreja evangélica, né? Eu sou evangélica daquela mais, não sei colocar, se é radical, né? Eu sou evangélica que não aceito várias situações que estão presenciadas aí na realidade, mas eu, como profissional, não posso deixar que esses meus valores religiosos eu exclua um usuário do serviço, eu trate mal aquele usuário do serviço, né? Nós já vimos muitos problemas enquanto a isso, então é preciso estar atento, é preciso eu me desconstruir com os meus valores pessoais quando eu vou para a área da profissão, se e somente se esses valores forem contrários aos valores profissionais, tá, gente? Deixar bem claro para vocês. Então, essa formação, ela precisa ser despertada em vocês, né? Eu, infelizmente, ainda vejo no alunado um alunado muito pacífico no que se refere à sua formação. O que é isso, professora? É aquele estudante que lê pouco. É o estudante que escreve pouco. É o estudante que não quer aula, mas quer reclamar quando não tem aula. Sabe como é? É aquele estudante que chega quase no fim da aula, mas se o professor chegar na metade da aula, ele já está reclamando. Sabe aquele só que reclamão, que só reclama, que não produz nada? Esse é o profissional que a gente não precisa, né? É um profissional que a gente não quer. Vou botar aqui a minha máscara, que chegou uma colega nossa, uma aluna. Então, é um profissional que a gente não precisa. Nós precisamos de um profissional que esteja realmente comprometido, né? Comprometido com a formação, tá? Então, quando a BEPS nos traz essa colocação, é justamente chamando a atenção de vocês. Vocês serão cobrados por toda essa atuação que vocês precisam ter. E também, gente, nosso projeto ético-político como um todo, dentro dos seus valores, dentro dos seus preceitos, dentro das suas ideologias, está colocado aqui o nosso código de ética. O nosso código de ética, ele é o código de ética mais avançado das profissões. Por quê? Eu acho que eu já falei isso, eu acho que os professores também já falaram. Porque ele é um projeto, é um código que não vê apenas o profissional, mas vê a sociedade, né? Vê a sociedade. Não é à toa que os nossos princípios colocados aqui no Código de Ética, eles são amplos para todos e todas. Quando se fala assim, olha, o reconhecimento da liberdade como um valor ético central e das demandas políticas ela inerente à autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Então, o nosso projeto, esse Código de Ética, que é o último Código de Ética de 93, ele está aqui resumido toda a nossa formação, todo o nosso projeto ético-político, posso dizer assim. Porque ele não vai de encontro à nossa formação, a tudo que vocês vêm estudando. Ao contrário, ele vai ao encontro, né, de toda a formação, de tudo que a gente vem estudando. Então, nosso projeto ético-político é nossa formação, né, essa trajetória que nós travamos para nós, que está também materializado no nosso Código de Ética, tá? Contexto de precarização da educação do ensino superior no Brasil, a BEPS, juntamente com o conjunto Cefes-CRES, apresenta, sim, uma preocupação com essa educação superior no Brasil. Como é que está a nossa educação? Sobretudo nesse período da pandemia, né? Nós recebemos muitos alunos agora esse semestre
de instituições de ensino à distância, né? Lembrando que nós não estamos trabalhando com ensino à distância, nós estamos trabalhando com sistema híbrido em que a aula é passada no horário da aula para o aluno e nós temos o diálogo. O aluno tem a oportunidade de falar, o professor tem a oportunidade de falar, ou seja, tem a interação. E nós temos presencial, caso o aluno queira presencial. Então, a estrutura, a metodologia é totalmente diferente do que nós temos na educação à distância, né? A educação à distância, ela vem enfrentando diversas dificuldades, né? Aqui no Brasil. Talvez também por erro nosso, tá, gente? Erro nosso que eu digo é a gente não ter essa autonomia de ir para uma sala de aula no ensino à distância, mesmo que não vá ninguém, porque eu já escutei muitos relatos nesse sentido. Professora, não, professora não, Vera, eu estou na instituição X à distância. Menina, mas tem que ir para lá assistir uma aula. Eu não vou assistir, eu vou ler mais ou menos o material, não busca ler os livros que eles indicam, porque eu peguei já o material dessas instituições, não é um material ruim. Só que o aluno ele não tem essa autonomia, sabe? Então, a gente não está ainda preparado, a não ser que esteja um monitoramento melhor, um acompanhamento melhor, uma cobrança melhor, né? Porque nós somos, assim, muito... A gente age muito quando nos cobram. Isso é reflexo da nossa não autonomia, tá? Porque quando eu tenho autonomia, eu não preciso ser cobrada. Mas, geralmente, o brasileiro ele só faz quando ele é cobrado, né? A ABEPS traz também documentos normativos e legislação em vigor, né? São os documentos em que vão estar presente a questão do meu estágio, né? Quais são as minhas obrigações, quais são os meus deveres, né? Quais são os meus direitos, tá bom? O estágio supervisionado como instrumento pedagógico e político de qualificação da formação, olha só, né? Mais uma vez, a ABEPS despertando que esse estágio ele é um instrumento pedagógico, ou seja, é um momento de ensino-aprendizagem, né? Ele é político, porque ele tem a questão ideológica, político, não na questão da política partidária, tá, gente? Eu sou do partido tal, eu vou implementar naquela instituição todas as ideologias do meu partido. Tu é doida? Não é isso não, tá? Para de leseira. É a posição política, né, do ser correto, do ser ético, das relações sociais que estão ali envolvidas, tá, gente? Relacionada à minha qualificação de formação profissional, mais uma vez. Vamos desligar os microfones, gente, por favor. Tem alguém com o microfone ligado. Aí eu fui ali, falar com o senhor, aí eu passei aqui. Não vi o carro de servidão. Yolanda. Vocês vão me achar chata, gente, mas porque senão não dá para a gente ouvir aqui direito, fica muitas falas, tá? E aí, essa articulação entre formação e exercício profissional que a ABEPS chama a atenção, né? Olha, papel do estágio curricular a partir da concepção de articulação entre teoria e prática no exercício profissional estão definidas nas diretrizes curriculares de 1996. Então, quando fala dessas diretrizes curriculares, é justamente como é que os cursos de serviço social precisam montar a sua grade curricular. Eu, particularmente, não gosto de falar grade curricular, que parece uma coisa de prisão, né? A sua estrutura curricular, a sua estrutura de aprendizado, tá? A realidade social dinâmica e complexa que precisa ser desvelada no exercício de apreensão da totalidade e das construções e das contradições que se expressam no exercício profissional. Ou seja, que realidade que eu vivo? Né, que eu preciso desvelar, eu preciso conhecer no meu exercício profissional, aprender, né, da totalidade. Professora, o que é totalidade já, que ela está falando aí, né, das contradições. Alguém quer falar sobre essa questão da totalidade? O que é que entende aí quando fala no exercício de apreensão da totalidade, das contradições que se expressam no exercício profissional? Alguém se atreve?
Ninguém se atreve. Pela Mórdia. Jande, Adriana, Clara, aqui eu não sei quem é, Moto G9 Plus, Jéssica, Yolanda, Ana, Bruna Torres e Jande, repetir. Então, quando eu falo, gente, dessa apreensão, né, da realidade, precisa ser desvelada no exercício. Desvelada é aquele que eu vou descortinar, né, como se eu estivesse naquela caverna. Lembra da aula de filosofia, né, que fala da caverna? Eu não sei, eu não conheço o que está depois, né? Então eu preciso desvelar, eu preciso descortinar, tirar tudo aquilo que não deixa eu enxergar para além do meu mundinho. Então, eu tenho que enxergar a totalidade da sociedade, a totalidade das múltiplas questões, múltiplas realidades advindas da questão social. Então, qual é essa totalidade? Eu vivo em um determinado mundo, né, geograficamente delimitado, que tem uma estrutura, né, e tem as suas conjunturas. A sua estrutura, eu vivo num país eminentemente capitalista, não é? Então, nós temos aí o capital implementado na nossa estrutura, né, de mundo, de realidade, de país. Dentro desse mundo, né, dentro dessa estrutura que está posta, nós temos as diversas realidades, as diversas conjunturas, o que está se passando politicamente, socialmente, economicamente, né, religiosamente, ou seja, cada momento, por exemplo, dos governos que nós tivemos, tem a sua conjuntura. Qual era se eu disser para ti, olha, meninos e meninas, meus lindões e minhas lindonas, façam uma pesquisa traçando uma linha do tempo desde a era Vargas, da ditadura, até 1988, com a nossa Constituição Federal. Tragam aí a conjuntura política, a conjuntura econômica, a conjuntura social e a conjuntura religiosa de cada período desse, da era Vargas, do governo Vargas, até a nossa Constituição Federal. Vocês iam tratar de um sistema econômico diferente? Ou nós tivemos só o capitalismo aí implantado? Só o capitalismo, né? Então já se sabe que toda essa estrutura vai ser dentro de um sistema capitalista. Cada realidade dessa, ou seja, a conjuntura social no governo Vargas, como era? Como era que a sociedade estava vivendo? A conjuntura política, como era? Era o café, né? Era aquela política do pão e circo, né? Só para enganar os cidadãos e as cidadãs da realidade que vivenciavam. Como era que a política ela era ditadura, era ditadura ou era democracia que estava implantada? A economia, como era? Qual era a moeda que regia ali? Como é que estava a economia sendo colocada? Sabe? Então, cada bloco desses são as conjunturas que difere de um governo para outro, né? Mas as conjunturas diferem, mas a estrutura não. A estrutura ela é capitalista. A estrutura ela vai ficando mais feroz, mais forte, né? O capital se reinventa na crise. José Paulo Neto já afirma isso, né? O capital se reafirma na crise. Mas como assim, professor? Olha, bora só fazer aqui, né? Eu falo muito, já viram, né? Assistente social é assim. Por quê? E aí vocês podem buscar, assistir os vídeos, né, do José Paulo Neto, que estão lá no YouTube, assistir os vídeos da Marilda Vilela Yamamoto, assistir os vídeos dos nossos autores, né? Yolanda Guerra está lá discutindo a questão da instrumentalidade. Então, dentro dessa minha estrutura,
eu vou pensar exatamente o que eu estou querendo pensar, né? O que me traz essa conjuntura, essa realidade? Por que o capital se reinventa na crise? Nós tínhamos, gente, até um certo período, um estímulo muito grande a concursos públicos, né? Eu me lembro que na época de 1500, né, a minha madrinha, quando passou no concurso público, o servidor público ele era muito elogiado, né? Ele não tinha essa figura que o neoliberalismo implantou de que o servidor público é vagabundo. O servidor público não faz nada. O servidor público vai a hora que ele quer e sai na hora que ele quer. Eu penso assim, gente, eu sou servidora pública. Eu não chego a hora que eu quero e saio a hora que eu quero. Eu tenho um horário para marcar. Só quem pode ter essas liberdades, se tiver, tá, gente? Não estou afirmando, se tiver, são as pessoas que têm, né, parentesco, têm um cargo elevado. Porque nós que trabalhamos como servidor público, nós temos horário a cumprir, até porque nós temos um ponto a bater, né? Nós temos um público a receber, tá? Então, nós temos o nosso compromisso. Mas, desde Fernando Henrique Cardoso, o servidor público ele vem sendo desqualificado de forma mais venenosa. E essa desqualificação do serviço público responde a um sistema econômico que precisa ser implantado para que o capital se fortaleça, para que o Estado fique mínimo responsável pela sociedade, que a gente chama o Estado mínimo. Então, nós estamos vivendo numa crise mundial por conta da pandemia. É uma crise mundial que abala o econômico também. Mas aí, o capital estagnou? O que nós estamos vivenciando nesse momento? Várias pessoas trabalhando de forma autônoma, não é isso? Não tem mais a sua carteira assinada, porque perdeu o seu emprego. E o mercado informal crescendo, exatamente, como a Cris disse, né? O mercado informal cresce porque tu tens que sobreviver, logo o capital não para, mas tu paras de ter os teus direitos enquanto trabalhador de carteira assinada. Deu para entender? E a gente vivencia todos os dias a televisão incentivando o empreendedor, né, individual, a família empreendedora, né? A Cristina, a Cris empreendedora, né? A Fabiana empreendedora, aparece na televisão, né? Olha, a pessoa começou de um bolinho de chocolate, hoje ela tem uma empresa, né, de bolos. Isso não é realidade para todo mundo, né? É tão difícil ver isso que a televisão destaca, né? Que são os instrumentos lá do sistema capital. A televisão traz como destaque. Ah, professora, então não vou mais vender isso, eu não vou mais ser empreendedora, porque é o sistema que faz isso. Mas aí como tu vai comer, mulher, né? Tu precisa vivenciar, tu só tem que estar atenta de que esse capitalismo te retira o teu direito enquanto trabalhador de carteira assinada, porque te estimula isso. Além de te estimular, te retira do mercado de trabalho, porque aí o patrão ele não quer mais te pagar, ele vai reduzir a equipe de trabalho, porque de acordo com a avaliação da empresa, ele não tem mais condições de ter 10 funcionários, ele vai ter só 5. Esses 5, olha só como o capital é esperto, esses 5 eles vão realizar os trabalhos dos 10, mas vão ganhar o mesmo valor. Dos 5 que estão fora, que tiveram que sair, vão ser empreendedores individuais. Eles vão parar de comprar? Não, eles vão comprar para eles poderem empreender. E aí o capital vai se fortalecendo, porque a moeda continua circulando, mas o trabalhador continua sem direito, vai diminuindo seus direitos.
Está dando para entender essa lógica? Que não é uma lógica inventada, mas é uma lógica construída a partir dos meus referenciais teóricos. E eu só posso ter essa forma de pensar a partir do que eu leio. Do que eu leio teoricamente, através dos meus livros, ou do que eu leio na realidade em que eu vejo, na realidade em que eu vivencio. Por isso que a gente diz, a relação teoria e prática, elas estão interligadas. Porque se eu não faço uma leitura de realidade correta, se eu vou dizer assim, não, mas está certo, cada um tem que ter, mesmo tem que buscar, tem que ser empreendedor. O Estado ele não pode ter vários servidores públicos, ele não pode ter várias instituições públicas para arcar com esse consumo, com esse dinheiro, para pagar, né, um SUS para que todos tenham acesso. Não, o Estado tem que estar para além disso, ele não pode estar nisso, ele tem que estar só olhando o capital crescer e tem que diminuir a responsabilidade dele da sociedade. Será que é isso? Por que será que eu penso assim, né? Se eu penso assim de forma que eu chamaria como assistente social, vamos dizer que a Dona Maria, oi Dona Maria é essa, né? A Dona Maria, ela pensa assim, ela vem e diz para mim, não, vizinha, vizinha, para de graça, estou em paraense, né? Esse negócio do Estado assumir, né, as responsabilidades do cidadão, ter o plano do SUS, ter escola pública, isso não está, isso está atrasado, traz muito prejuízo para todo mundo. Eu tenho que pagar os impostos para pagar um bando de professor aí, vagabundo, um monte de aposentada que só quer ficar em casa jogando dominó. Pare de graça, vizinha, acabe com isso. Eu vou olhar para ela e vou, né, lamentar esse pensamento. E aí eu vou dizer, Dona Maria, quando a senhora estiver com seus 65, 70, 80, 90 anos, né, que é o período de longevidade, com que dinheiro a senhora vai comprar medicamento? A gente pensa logo nos remédios, né? O dinheiro que eu tiver lá na hora, eu vou guardar, eu vou trabalhando e vou guardando dinheiro. Qual é o dinheiro que sobra do trabalhador realmente, né? Será que esse dinheiro ele vai garantir um atendimento à saúde que tu precisas se não tiver o SUS, se não tiver o plano público de saúde? Não vai aguentar. Mas a Dona Maria internalizou isso na cabeça dela. Internalizou o que as mídias falam, né? Do empreendedor, daquele idoso que pode trabalhar ainda. Olha, a empresa X já aceita os idosos para trabalhar. Gente, isso é uma vergonha, porque o idoso não é mais para trabalhar. É para ele viver do que foi toda uma trajetória de vida dele do trabalho, né? Mas que são os aparelhos ideológicos do Estado, eu já falei isso várias vezes, né? Dentro das aulas, aparelhos ideológicos do Estado capitalista, né? Desenvolvidos pelas teorias de Althusser, dentre deles a mídia, reafirma o tempo todo que o servidor público é vagabundo, que a escola pública não presta, que o SUS não presta, que a COSAMPA não presta, e a sociedade, que é a maioria pobre, compra essa ideia capital. Porque a mídia está o tempo todo jogando nisso. A mídia, né, que é esse aparelho ideológico do Estado capitalista, ele vai te passando isso e tu vais acreditando que é real. O aparelho ideológico ele é tão forte que tu ficas ali na frente da televisão sem fazer análise. E aí, quando tu tem leitura teórica, rapidamente isso aí, esse jornalista, ele está realmente transmitindo só o que o capital quer. Ele não vai comprar a minha cabeça, né? As minhas ideologias estão bem claras, a favor da classe trabalhadora, a favor, sim, de serviços públicos que têm que arcar com as suas responsabilidades, o governo tem que arcar com as suas responsabilidades junto aos cidadãos e cidadãs, são pagos para isso, nós elegemos para isso, né? Então, isso tudo está, gente, dentro de uma formação acadêmica de vocês, quando vocês chegarem lá no estágio.
Certamente a assistente social ela vai estar, né, analisando vocês, assim como vocês ficam analisando os assistentes sociais. Então, essa construção política e ideológica, ela faz parte, né, da tua formação profissional. E aí a gente tem que estar atenta a esses discursos, né, discurso que desconstrói o serviço público, discurso que desconstrói a importância do professor. Nós somos tão sem importância, gente, olhem só, que o próprio alunado, não vou generalizar, mas a gente escuta diversas vezes, né? Por diversas vezes, o que entristece mais ainda eu estou pagando, eu tenho que passar. Aquele professor chato, aquele professor idiota, aquele professor que vai para lona, para dizer uma coisa bem bonita, né? Lona. Então, nós estamos tão desrespeitados, né, que a gente chega a pensar, meu Deus, desconstruir essa ideologia capitalista em que menospreza a educação é difícil. Eu acho que o melhor curso, no meu entendimento, eu puxo para a minha categoria, é o serviço social, porque nós somos generalistas. Nós trabalhamos dentro de uma realidade como um todo. Então, nós temos que estar atentos o tempo todo do que os aparelhos ideológicos do Estado capitalista quer que a gente pense. Nós não podemos ser marionetes do capital. Nós não podemos afirmar, né, de que o sistema privado é melhor que o sistema público, senão eu estou desconstruindo uma história de luta dos movimentos sociais, da categoria de assistentes sociais, que viemos lutando para que a Constituição de 1988 estivesse aí escrita dentro de uma estrutura democrática de acesso ao serviço público, né? E que, na realidade, nós não temos tudo que está colocado na lei. Mas a luta, ela continua. Ela não se estanca, ela não para porque a Constituição Federal existe, porque a LOAS existe, porque o Estatuto do Idoso existe, porque a Lei Maria da Penha existe. Todas essas legislações, elas precisam se efetivar, se materializar. E elas só vão se materializar se a nossa luta não parar, né? Quantos movimentos nós já tivemos aí por parte das mulheres para que não se tenha tanta violência contra a mulher, mesmo tendo a Lei Maria da Penha? Então, é essa leitura de realidade que nós precisamos fazer, tá, meus amores? Tanto nós, né, que estamos nesse processo ensino-aprendizagem, eu incluo vocês também, como aqueles que nós vamos estar atendendo. Ah, professora, então quer dizer que no meu atendimento eu vou chegar lá para o seu Francisco, vou dizer, seu Francisco, pare de pensar assim, o senhor está sendo alienado, o senhor está sendo marido. Eu não posso fazer isso, né, gente? Mas eu preciso mostrar com o meu trabalho, com a minha leitura, né, para aquele seu Francisco, que a realidade em que ele vivencia e que ele defende são diferentes. Ele vive enquanto aquele idoso desprovido dos seus direitos, e, ao mesmo tempo, ele diz que o governo que pensa de forma neoliberal, que pensa de uma forma ditatorial, está correto. Sem relacionar que a falta dos seus direitos, a culpa é daquele tipo de governo, a culpa é daquele tipo de conjuntura. Então, a conjuntura é a realidade a qual está acontecendo. A conjuntura, ela se movimenta, ela muda. Né? A conjuntura de Belém no governo de Dulciomar Costa foi uma coisa. A estrutura de Belém no governo do Zenaldo foi uma coisa. A estrutura não, a conjuntura. Né? Qual é a nossa conjuntura educacional, a nossa conjuntura econômica, né? Da região, a nossa conjuntura cultural? A conjuntura dentro do governo Edmilson Rodrigues é outra. Mas a estrutura, né, é a mesma. Uma estrutura capitalista, né, uma estrutura de exclusão e de produção da mais-valia, que para o capital o que interessa é o lucro.
Então, para o capital, interessa a pessoa? Não. Interessa o lucro, né? Enquanto ela está produzindo, ótimo. Quando ela não produz, tchau, 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 papai, tchau, tchau, né? Tu não interessa mais para o capital, tá? Então, toda essa análise é uma análise que eu faço a partir das minhas leituras, dos meus referenciais teóricos, né? Que essa realidade aqui está estritamente relacionada a essa construção do meu perfil profissional. Essa construção do meu perfil profissional que, olha só, é capaz de decifrar a realidade e intervir de forma crítica e propositiva. Uma fala que me lembra muito Marilda Vilela Yamamoto, que ela diz, olha, assistente social ele tem que ser um profissional crítico e propositivo. Mas, para ser crítico e propositivo, eu tenho que ter o quê? Conhecimento. Aí vem a Yolanda Guerra e diz, olha, para o profissional ser um profissional crítico e propositivo, ele precisa de instrumentalidade. Aí o aluno pensa, ah, a Yamamoto está discordando da Yolanda Guerra. Sangue de Karl Marx tem poder, não é isso, gente. Elas estão falando da mesma situação, na mesma linguagem. Ou seja, essa construção do perfil profissional, você só pode construir se tiver conhecimento, porque conhecimento está ligado à instrumentalidade. Por quê? Porque a Yolanda Guerra vai dizer, olha, gente, instrumentalidade não é só falar de instrumento do serviço social, não. Instrumentalidade é você falar da composição, né, dessa formação total do assistente social. É falar das teorias, é falar dos instrumentos. Tá? Então, esse referencial teórico, ético, político, metodológico, para poder, então, falar dos instrumentos. Né? Então, elas estão falando a mesma linguagem. Se eu tenho essa formação bem construída, eu tenho possibilidades de ser um profissional crítico e propositivo, ou seja, eu não vou fazer só a crítica, né? A Examar está trabalhando com sistema híbrido, sem nenhuma possibilidade. Não, nós estamos dentro de um sistema real agora capitalista, com uma pandemia posta, que as instituições de ensino elas podem optar pelo ensino híbrido, ensino de rodízio, ensino só online. A Examar adotou o ensino híbrido, onde o aluno ele pode optar em estar presente ou estar assistindo a aula em outro lugar. Né? Eu posso criticar essa forma. Eu acho errado as instituições terem o sistema híbrido. Mesmo com essa pandemia, tu acha errado? Tu não achas que se todo mundo tiver presencial nas aulas, o vírus tem mais possibilidade de se alastrar? Eu acho que tem mais possibilidade de se alastrar, mas tem que ter assistir aula, mesmo na sala de aula. Qual é a tua proposta, então, para que esse vírus não se alastre? Ah, não sei, eu sei que tem que estar dentro da sala de aula. Então, aí nós vimos que é a crítica pela crítica. Eu não posso ficar com a crítica pela crítica. Eu tenho que ser propositivo. Então, eu tenho que propor uma nova alternativa que não leve os estudantes a se contaminarem com mais facilidade, entenderam? Então, quando a Yamamoto ela vem fazer isso, essa fala dela, é justamente isso. Eu tenho que ser crítico, mas não aquele crítico que só reclama. Sabe aquele reclamão que não faz nada? Absolutamente nada, mas reclama. Olha, colocou um copo aqui, olha, alguém deixou esse copo sujo aí. Mas ele não tem coragem de tirar o copo daqui. Entendeu? Então, você, para criticar, você precisa conhecer, aprender a fazer, a mostrar o diferencial. Para isso, eu tenho que ter conhecimento, né, gente? Aí está aqui embaixo, olha. A ação profissional deve considerar... Isso aqui. A ação profissional deve considerar um conjunto de habilidades que articulem as dimensões teórico-metodológica, ético-política, técnico-operativa para intervir de uma forma o quê? Coerente com o projeto de profissão. Superação do neoconservadorismo profissional que se apresenta no ambiente acadêmico e de intervenção do assistente social.
né? Quando eu falo de neoconservadorismo, do que eu estou falando, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Não, professora, não, professora. Esse neoconservadorismo é o novo conservadorismo, né? Lembrando sempre que neo significa novo. Então, é novo conservadorismo, que é o quê? Eu continuo pensando que o governo ditatorial é o mais importante do que o governo democrático. Eu estou sendo conservador, gente. Eu estou sendo novo conservador nesse novo sistema neoliberal, em que o Estado se exime das suas responsabilidades com a sociedade. Então, eu estou sendo a favor de um Estado neoliberal. Eu estou sendo conservador, que o conservadorismo, no início do serviço social, estava implantado. Quando foi que mudou, né, essa nova forma de pensar, as novas teorias, as novas metodologias do serviço social? Quando é que muda isso? Que momento, né, emblemático da nossa profissão isso está bem colocado? Em que se muda a forma tradicional e conservadora de pensar o indivíduo e a sociedade? No movimento de reconceituação. O movimento de reconceituação é a parede que se quebra, né, para que se deixe para trás o conservadorismo, as filosofias tradicionais. A partir do movimento de reconceituação novas, né, reconceituar, são novas formas de ver a sociedade, de estudar a sociedade, de intervir na sociedade, com as novas filosofias, os novos filósofos, né? Com uma nova forma de analisar a sociedade, com a fenomenologia e com a discussão teórica crítica de Karl Marx, né? Então, é a nova forma de ver a sociedade, advém depois e com o movimento de reconceituação. Se eu estou pensando da mesma forma como era pensado antes do movimento de reconceituação, eu estou sendo um novo conservador. Então, a BEPS diz que é preciso superar isso, precisa eliminar isso, esse conservadorismo profissional que se apresenta no ambiente acadêmico e de intervenção do assistente social. Que se deixe bem claro também uma situação, gente, que tem aqui no nosso Código de Ética, tá? Que é quanto ao respeito às diversas correntes filosóficas, né? Nós precisamos respeitar, né? É a questão do pluralismo, olha, garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas e compromisso com o constante aprimoramento intelectual. Então, eu posso não concordar com aquele profissional, né, que tem uma filosofia ideológica, política, diferente do nosso projeto ético-político, mas eu preciso respeitar, tá? Eu posso lamentar, eu lamento, mas eu tenho que respeitar, tá bom? Então, o processo de produção de conhecimento e formulação de respostas profissionais mediante novas demandas sociais, né? Profissionais, dos usuários e das instituições, né? Então, a superação desse neoconservadorismo dentro dessa nova proposta ético-política do profissional de serviço social se faz importante. Atuamos no movimento contraditório das classes. Formação e exercício se articulam, imprimindo uma direção social às nossas ações profissionais. Então, essa nossa formação, o nosso fazer profissional estão intimamente relacionados, né? Um está ao lado do outro, um está dentro do outro, tá? É isso que a BEPS quer dizer aí quando faz essa colocação. O projeto de formação profissional tem como norteador a formação das diretrizes curriculares de 96, que diferencia ensino de formação com um conjunto de exigências. A dimensão interventiva e investigativa, ou seja, o profissional assistente social está o tempo todo investigando, está o tempo todo pesquisando, está o tempo todo se atualizando, tá, gente?
Então, a dimensão interventiva e investigativa como condição central da formação profissional. Então, a gente vê que a formação ela é contínua, ela é um processo que eu tenho que estar o tempo todo lendo, o tempo todo pesquisando, né? É unidade teoria e prática. A prática ela não é diferente da teoria, a prática ela é igualzinha à teoria. Se eu tenho uma prática rasa, a minha teoria é rasa. Se eu tenho uma prática fraca, a minha teoria é fraca. Superação da visão tecnicista instrumental, ou seja, aquela prática pela prática. Eu não faço nenhuma análise, eu só vou executando, 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 né? Então, isso aqui, quando eu estou executando dessa maneira, estou sendo altamente pragmatista, estou sendo altamente dentro das dimensões conservadoras, tá? Afirmação da articulação entre competência técnica e competência política, lembrando que a competência política nada tem a ver com a política partidária, mas sim a política enquanto relações sociais, enquanto respeito aos outros. A adoção de uma teoria social crítica que permita a apreensão da realidade na perspectiva dessa totalidade, né? De toda essa estrutura econômica que eu vivo. Então, é ter uma teoria para que eu possa fazer a apreensão dessa realidade. A partir dessa apreensão da realidade, eu possa fazer a crítica, e a partir do apontar a crítica, eu possa apontar propostas de ação que melhore a vida do nosso cidadão. Está dando para entender, gente? Fale alguma coisa, senão eu me desespero. Está entendendo, Cris? Está dando para fazer uma relação, né? Porque quando vocês fizerem as leituras, a tendência é ampliar mais, né, esse conhecimento de vocês. Porque também não adianta vocês fazerem a leitura se vocês não tiverem algum conhecimento, né, do que a gente está colocando. Alguém quer falar alguma coisa? Lindonas, eu acho que só tem lindonas aqui, né? Os lindões não estão. Está dando para entender, então, gente? Só digo se sim, se não. Está sim, professora. Está dando para entender, graças sim. A Deus. Quando vocês fizerem a leitura, vai ficar cada vez melhor, tá? Então, as diretrizes curriculares abordam um conjunto de conteúdos, disciplinas, laboratórios, pesquisas e outros componentes que se organizam de modo a estruturar uma nova lógica curricular aos cursos de serviço social. Formação pautada na articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Então, a pesquisa ela se faz o tempo todo. Também não é à toa que a gente pede para vocês fazerem pesquisa, né? Porque ela está também dentro dessa formação do assistente social. A implantação, né, das diretrizes curriculares é estratégia no contexto atual de mercantilização e precarização da educação superior, olha só, né? Para retornar este debate, propõe-se a realização do projeto da ABEPS itinerante, que é uma equipe da ABEPS que vai passando em diversos locais, falando sobre a importância, né, dessa discussão sobre a precarização da educação superior. A questão central, aprofundar ações para o fortalecimento do estágio supervisionado, pela natureza articuladora entre formação e exercício profissional. Então, o estágio curricular, de acordo com as diretrizes da ABEPS, é uma atividade curricular obrigatória que se configura a partir da inserção do aluno no espaço socioinstitucional, objetivando o quê? Capacitá-lo para o exercício do trabalho profissional, o que pressupõe supervisão sistemática. Supervisão, diga. Nesse, A Cris está perguntando se a aula é baseada nesse também e nos outros livros que eu não trouxe hoje. Eu nem sei se eu emprestei algum livro meu para vocês. Esse da Buriola, eu emprestei para alguém aqui na sala que teve o da Buriola. Tem PDF, né, o da Buriola. Tem o da Buriola e tem da Lengov, que não está comigo, eu estou atrás desses livros, né? Então, tem diversas discussões aqui, mas desse da ABEPS, é basicamente nas leituras da ABEPS, não fui eu que montei, foi a ABEPS, tá?
Na aula passada, os slides que eu passei foram leituras as slides que eu montei, a partir de todas essas leituras. Mas eu quis trazer para vocês hoje esse discurso da ABEPS, para que vocês verifiquem que nós não estamos falando apenas dentro do contexto das instituições a mais, mas sim atendendo às instruções da nossa associação, tá? Então, essa supervisão aqui sistemática, justamente é a supervisão do professor da academia e o professor lá do campo de estágio, tá? Que a gente vai falar melhor depois. Essa supervisão será feita pelo professor, supervisor, e pelo profissional de campo através da reflexão, acompanhamento e sistematização com base em planos de estágio, elaborados em conjunto entre a unidade de ensino e a unidade de campo de estágio, tendo como referência o nosso código de ética, né? Então, esse plano de estágio vocês vão precisar construir junto com o supervisor, né? Então, é importante também eu buscar aprender para além da sala de aula, gente, né? Eu buscar aprender, fazer as minhas pesquisas. Hoje o pai dos burros é o Google, né? O que a gente tem no YouTube de informação, no próprio, né, Google, em PDFs, enfim, palestras, tá? Então, procure para além. Aí nós temos a Política Nacional de Estágio, como nós falamos, né? Que reafirma a centralidade no estágio supervisionado presente, né? Baseada nas normativas recentes do estágio, na Lei Federal 11.788 e as resoluções do CEFE, e a resolução do CEFES 533 de 2008, tá? Então, são leis assim importantíssimas dentro do campo de estágio. Princípios norteadores da realização do estágio, que é que a BEPS vem nos colocando. Consonância com os princípios éticos políticos do Código de Ética de 93, então a gente não pode fugir do que está colocado no nosso Código de Ética. A indissociabilidade entre as dimensões teóricas, metodológica, ético, política e técnico-operativa, ou seja, nós não podemos separar, né, essas dimensões, porque essas dimensões todas constituem a nossa instrumentalidade, todo o nosso conhecimento. A articulação entre formação e exercício profissional, o que é que eu estudo, o que é que eu exerço. Indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e de campo, ou seja, eu não posso separar, eu tenho que caminhar junto como estagiário, com supervisor de campo, com supervisor acadêmico. Unidade, teoria e prática. A teoria ela não é diferente da prática. A interdisciplinaridade, saber que várias categorias estão relacionadas, vários conhecimentos estão interrelacionados e fazem parte da minha formação. A articulação entre ensino, pesquisa e extensão, tá? Que é muito importante. A concepção de estágio supervisionado de acordo com a BEPS, né? E com o Plano Nacional de Ensino. O estágio supervisionado curricular, as modalidades obrigatórias e não obrigatórias, é um processo didático-pedagógico que se consubstancia pela indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e profissional. Ou seja, tem que ter a supervisão. E supervisão precisa ser feita por profissionais, assistentes sociais. Um dos princípios das diretrizes curriculares para o curso de serviço social caracteriza-se pela atividade teórico-prática, efetivada por meio de inserção dos estudantes nos espaços socioinstitucionais, nos quais trabalham os assistentes sociais, capacitando-os nas dimensões teórico-metodológica, ético-política, técnico-operativa para o exercício profissional. Construção do perfil profissional pretendido, né? Esses pressupostos também fazem parte dessa construção desse perfil que se quer. Crítico, se quer um profissional criativo, propositivo, investigativo, comprometido com os valores e princípios que norteiam o quê? O projeto ético-político profissional, tá? Deixar claro, então, que os nossos valores, os nossos princípios, eles têm que estar inteiramente relacionado a esse projeto de sociedade, que é o nosso projeto ético-político. O estágio realizado conjuntamente pelo supervisor, ou supervisor e pelo acadêmico e acadêmica de campo,
requerendo encontros periódicos sistemáticos entre estes, né? Supervisão direta de estágio em serviço social é atividade privativa do assistente social, em pleno gozo de seus direitos profissionais, e está, inclusive, colocado aqui no nosso Código de Ética, né? Se é privativa do assistente social, apenas o profissional de serviço social pode ser supervisor de campo junto aos nossos alunos de serviço social. Ah, professora, mas eu tenho uma enfermeira que ela é muito minha amiga, ela conhece quase tudo, sabe tudo do serviço social. Eu vou olhar assim, Deus te perdoe, porque eu não te perdoarei, né? Não pode, papai, tem que ser assistente social, tá bom? Ana levantou a mão. Oi, Quer falar? professora. Oi, Quero. lindona. Diga. Eu queria saber assim, se no local que a gente trabalha tiver uma assistente social, a gente pode, se a gente conseguir, no caso, um estágio lá como assistente social, pode? Pode, desde que seja no horário contrário ao seu horário de trabalho e desde que a assistente social seja sua supervisora. Pode sim. Ah, tá bom. Obrigada. Bom, minha querida. Oi, professora, bom dia. Estou saindo agora do trabalho. Ah, sim, lindona. Quem está falando? Sou eu, a Lia. A Lia está aqui, né? Eu vou anotando aqui. Liliane Lima, professora. É. Foi a Ana que falou ainda agora, foi? Foi, né? Foi, professora. Foi a Ana. Tá? Então, estágio supervisionado curricular obrigatório e não obrigatório. Então, tem como perspectiva a processualidade da supervisão na formação para o exercício profissional. Eu entendi patavinas com isso. Tem perspectiva o processo, né, dessa supervisão. É processo, não para. Então, é importante eu participar desses momentos do estágio, porque ele se constitui também no processo de formação, né? Que vai me ajudar ao meu exercício profissional quando eu for profissional. O estágio supervisionado curricular obrigatório trata-se de uma atividade curricular obrigatória que se configura a partir da inserção do aluno ou da aluna no espaço socioinstitucional, objetivando o quê, gente, o estágio? Capacitá-lo para o exercício do trabalho profissional, o que pressupõe supervisão sistemática, né? Ou seja, tu tens que ser orientado, tu tens que ser acompanhado, tá? Ah, professora, mas eu gosto de ficar sozinha no campo de estágio. Você é doida, é? Você é lesa, é? Não pode, né? Tem que ter o supervisor lá, né? Pode até ficar alguns momentos que o supervisor, olha, eu vou fazer uma coisa ali, vou resolver uma situação X, tu ficas aqui atendendo o público, aí tu vai te tremer de medo, e eu vou achar muito legal, né? Porque tu vai ter que te posicionar ali para o atendimento. O estágio supervisionado curricular obrigatório pressupõe a supervisão direta, né? A supervisão acadêmica está imbricada diretamente com a finalidade social da profissão na prestação de serviços sociais. Então, a nossa finalidade social da profissão é o quê? A prestação dos serviços sociais com qualidade. A finalidade é conhecer e refletir com os estagiários em pequenos grupos a realidade profissional nos campos de estágio, reconhecer os limites e as possibilidades das respostas profissionais nas diferentes organizações no enfrentamento das expressões da questão social. Vocês estão percebendo, gente, a dimensão, né, da importância das diversas disciplinas para você chegar no campo de estágio? Olha, eu venho falando aqui, né, das filosofias, das metodologias, da questão social. Então, todas as disciplinas que vêm acompanhando você para que você chegue, né, nesse momento de estágio. Que, para mim, gente, como professora e como fui aluna, né, para mim é um dos momentos mais importantes da profissão, né? É quando eu vou aliar todo o meu conhecimento à minha realidade, à minha prática. É quando eu vou perceber que eu tenho que estudar muito mais,
do que eu estudei é pouco, muito pouco, né? E aí eu vou realmente ter aquela cobrança que não vem do outro, mas vem de mim mesma, né? Porque eu quero ser um bom profissional. Não quero ser, aliás, um bom profissional, quero ser um excelente profissional, né? Eu quero ser a assistente social, ou então o assistente social, né? Então, é preconizado pela Lei 11.788 de 2008, se configura no curso de serviço social como atividade complementar de caráter opcional, né? A não obrigatória, tá, gente? O estágio não obrigatório, ele é opcional, eu vou fazer ou não. Professora, quando é que é estágio obrigatório? Por exemplo, agora no quinto semestre. Se vocês tiverem um estágio nas instituições, né? Esse estágio vocês podem fazer? Podem. Será o não obrigatório, tá? É uma opção sua. Você faz se quiser, mas o obrigatório, você já diz o nome, né? Você precisa fazer, tá? A professora lá no Ministério Público está tendo uma seleção para estagiário de serviço social. Não é um estágio curricular, né? Vou dizer não. É um estágio não obrigatório, mas você pode fazer isso, né? Isso vai ajudar muito na tua formação, isso vai ajudar muito no teu conhecimento. É o estágio não obrigatório que você tem esse caráter opcional. A ser assumido pela UFA, né, pela unidade da federação, deve estar assegurado no seu projeto pedagógico uma atividade curricular optativa, integrante dos componentes complementares da formação profissional. Inclusive, entra também na questão do teu currículo Lattes, né? Muito importante. Se realiza por meio da inserção do estudante no cotidiano do trabalho, na área do serviço social, mediante acompanhamento de assistentes sociais, docentes da unidade de formação acadêmica e assistente social no campo de estágio. E aí, gente, eu falei agora no currículo Lattes, é importantíssimo que vocês comecem a produzir o currículo Lattes de vocês, né? Produzir o currículo Lattes, se inscrever no CIE para estágio, né? Porque é um movimento acadêmico que você precisa estar inteirado, você precisa ter, né? Vamos supor que te chame, algum conhecido teu te lembrou que tu está fazendo serviço social, aí lá na Secretaria de Educação estão precisando de estudante de serviço social, vai ser até remunerado. Eles vão perguntar, tu tem currículo Lattes? Se não tiver, já está com o pé atrás, né? Já está preparando o bumbum para levar o chute. Aí vão perguntar, tu está inscrito no CIE? Aí tu, oh não, errou, né? E tu vai, então, levar um chute bem no Rabinite, né? Então, tu precisa estar atento a essa tua obrigatoriedade enquanto estudante, tá? Ficar atento a todas as instituições que trabalham com seleção de estudantes de serviço social para ser estagiário, né? Não obrigatório, sabe? Isso tudo é importante, tá? Então, envolve as dimensões distintas, né? Atribuição de sujeitos e instâncias envolvidas no estágio supervisionado, envolve as dimensões distintas, mas não excludentes, de acompanhamento e orientação profissional. Supervisão acadêmica, que caracteriza a prática docente sobre a responsabilidade do professor, supervisor. Supervisão de campo, que compreende o acompanhamento direto das atividades, né? As atribuições de supervisores acadêmicos de campo estão vinculadas às orientações consonantes das legislações. A Política Nacional de Educação define atribuições para cada um dos sujeitos, inclusive para o coordenador de estágio. As estratégias de operacionalização do estágio supervisionado indica-se que as unidades, né, elaboram suas respectivas políticas de estágio. A política de estágio deve constar no projeto pedagógico a ser amplamente divulgado, ou seja, no nosso projeto pedagógico tem que ter lá o estágio, né, obrigatório, a política de estágio, porque quando nós estamos em avaliação pelo MEC, tudo isso precisa ser colocado, tá? A carga horária estabelecida a partir de um percentual do total de horas do curso de serviço social, até 20% de 3.000, de acordo com o parecer, né? Com esse parecer aqui. Então, o estágio curricular obrigatório deve ser, segundo as diretrizes curriculares, uma disciplina de caráter obrigatório, tá?
Então, a carga horária também não é a gente que escolhe. Já tem uma legislação sobre isso. Aí vai falar sobre o conteúdo da disciplina, né, que deve estar calcado no núcleo de fundamentação da formação, e aí nós temos aí, cada semestre, um elenco de disciplinas, né, que vai construir esse profissional que tu és hoje. O estágio curricular obrigatório deve ser oferecido em diferentes níveis, né, totalizando de 2 a 4 semestres. Então, aqui nós temos estágio 1, que é esse preparatório para o campo de estágio, estágio 2, que é na instituição de estágio, o 3 e o 4 também, né? Então, a gente obedece aqui 4 semestres para que tu saias bem preparado, tá? A carga horária das atividades de campo deve ser no mínimo de 8 horas e no máximo de 30 horas semanais, conforme a lei de estágio, tá? Então, isso aqui a gente atende muito pelo que as assistentes sociais estão colocando. Então, 8 horas dá 2 dias de 4 horas cada dia. Então, 4 horas pela manhã ou 4 horas pela tarde, né? 30 horas daria o quê? Todos os dias, 6 horas por dia. Então, isso aqui a gente verifica geralmente junto à supervisora de campo, desde que não seja menor que isso e maior que isso, tá? Assegura-se no mínimo 3 horas semanais de supervisão acadêmica, que entra aqui dentro dessas 30 horas chegar no final do mês, tá? Carga horária diferenciada na disciplina estágio supervisionado, garantindo aos docentes responsáveis as condições coerentes com as questões dos 15 alunos por turmas com o Cefes, né? Isso aqui foi uma colocação feita a partir de um estudo que tiveram. Os conteúdos da disciplina devem assegurar a indissociabilidade entre teoria e prática em cada nível do estágio supervisionado curricular, ou seja, não se pode separar a teoria da prática. O processo de supervisão de estágio como uma das matérias indispensáveis da formação dos futuros supervisores. Porque, gente, quando vocês estiverem no campo já de trabalho, como assistentes sociais, vocês também serão supervisores de campo, né? Outras estratégias, o posicionamento contrário da PNE, Política Nacional, né, de Estágio, à existência de agentes externos a este processo, como preceptores e outros sujeitos alheios à supervisão direta. Hoje nós temos os preceptores, tá, gente? Mas os preceptores, que também são assistentes sociais, acontece apenas na residência. Então, quando tu estás fazendo residência, não vai ser chamado mais de supervisor de campo, vai ser chamado de preceptores, tá? Os planos de atividade das instituições, campo de estágio, devem expressar claramente os objetivos, né? Os aspectos que nós temos na nossa formação. Só lembrando também, já que eu falei das residências, gente, a residência vocês podem estar verificando também o conteúdo das provas das residências, né? Quais são os editais que já saíram para a residência para assistentes sociais? Geralmente a residência é 1 ou 2 vagas em cada área. E aí você recebe uma bolsa de 3 mil e poucos reais para ser residente. E ser residente vai te dar um plus na tua formação profissional, além do que tu vais ganhar um dinheiro, né, para isso. Então, só pode ser residente aquele estudante de serviço social que tiver eminentemente com seu diploma, participar desse processo seletivo, e tu já sai como especialista naquela área, ou seja, tu sai com uma especialidade naquela área, né? E por um ano tu ganha essa bolsa aí de estudo, que é a residência, que também exige uma dedicação muito grande. Não, residir, que tu diz? Não, ele vai trabalhar naquele local. Por exemplo, se tu faz a residência para Santa Casa, aí tu vai trabalhar todos os dias na Santa Casa. Tu vais cumprir exatamente o que determina essa legislação da residência, que, se eu não me engano, são 8 horas teóricas, não sei quantas práticas, né? É muito cansativo, é muito puxado, mas é de um ganho intelectual, profissional aí muito elevado. E os alunos ainda estão devagar nesse processo, né, de residências. E aí a tendência é cada vez mais aparecer espaço para residência.
No EMOPA, por exemplo, nós não estamos com residentes em serviço social, mas nós já fizemos uma proposta para incluir assistentes sociais nas residências. Só que as provas que são realizadas não são as provas realizadas pela Santa Casa, pelo EMOPA. As provas são realizadas pela UFPA ou pela UEPA. Tá? Tem residências multiprofissionais que vão passar por diversos lugares. Então, tu vais fazer residência um período na Santa Casa, um período desse ano, eu acho que são 2 anos, se não me engano, 1 ano, na Santa Casa, no Ofiloiola, no EMOPA, onde tiver assistente social, e aquela residência estiver relacionada, tu vais passar, tá? Então, depende muito do que está exigindo a residência. Mas tem que ter uma dedicação exclusiva. Tu não pode estar trabalhando e fazendo a residência, tá? Tem que atender lá os critérios. Mas é muito importante que vocês já vislumbrem isso, né? Por isso eu pergunto para vocês assim, como é que vocês se veem amanhã? Como é que vocês se veem como profissional? Porque eu tenho que vislumbrar tudo aquilo que vai me qualificar, né, para o mercado. Não só para o mercado, né? O mercado, a gente fala, o mercado parece uma coisa muito fria, mas para estar respondendo aos direitos, né, daqueles em que nós trabalhamos. E aí vai falar sobre a questão do plano de estágio, que eu já falei, né? A gente vai reforçar em outra área. Aqui a necessidade dos fóruns de supervisores, né? Quando nós temos aqui, no final do semestre, não podemos ter esse semestre que passou, porque a gente já estava de pandemia, mas a gente gosta que os supervisores venham até a instituição, que a gente tenha aquele momento também de estar discutindo a questão do estágio. Inclusive, nós temos, dentro da nossa proposta de aula, com a supervisora acadêmica, a amostra de estágio no último semestre, ou seja, vocês vão mostrar em banner ou em slide tudo aquilo que vocês vivenciaram naquele campo de estágio. Nesse momento, os supervisores da instituição, né, eles vão estar presentes também para estar contribuindo com a gente no nosso conhecimento. Então, daí a importância, né, de toda essa preparação, esses seminários, os eventos integralizados. Então, essa relação entre, né, a universidade e as instituições, elas são importantíssimos, né? Fortalecimento dos vínculos do curso com o CRES, né? Porque a cada estágio nós precisamos comunicar ao CRES quais são os campos de estágios e quais são os estagiários que estão ali sendo supervisionados, né? Porque se o Cefes for fazer uma visita naquela instituição, eles já estão informados dos nossos estagiários lá. Eles vão também avaliar como é que esse estagiário está sendo tratado, como é que ele está agindo, tá, gente? Porque vocês já fazem parte desse vínculo, né? Estágio em pesquisa, a ação não podem ser caracterizada como campo de estágio, né? Que é a questão da pesquisa. Vou realizar pesquisa, não é campo de estágio. Estágio no mesmo local onde o estagiário trabalha, né? Então, esse estágio, ele pode até acontecer, a gente vem discutindo isso, né? Então, foi o que a Ana perguntou ainda agora. Mas precisa ser no horário diferente do horário de trabalho do aluno, da aluna, tá? Então, é até bom eu trazer isso e a Ana perguntar, para não ficar parecendo que isso é doidice da coordenação, que não quer deixar, né? Mas não, é uma determinação, tá? Os avanços, né, que aí a BEPS vem trazendo para a gente, os avanços a partir da lei do estágio, né, a partir do que a gente considera essa indissociabilidade entre a teoria e a prática, tudo que nós viemos ganhando, né, nesse processo, né, nesse diálogo das instituições com os campos de estágio. A relação do exercício profissionais com as relações éticas, né? Visualizamos uma postura mais efetiva quanto à fiscalização dos estágios, principalmente em relações à educação à distância, né? O que nós temos aí visto, infelizmente, são muitas pessoas que concluíram até, né, assim, toda aquela grade curricular no ensino à distância, mas por não fazerem um estágio, eles jamais, né, serão assistentes sociais, jamais poderão realmente exercer a prática. Tá? Então, isso chama atenção à BEPS. Os limites da profissão é a questão do estágio não obrigatório que eu posso fazer, né?
É preciso estar atento a essa resolução que a gente vem mostrar depois para vocês, né? O ensino à distância é um desafio, porque não está trazendo o estágio para esse alunado, né? A supervisão é importante, as condições de trabalho, as estruturas também de campo é importante, porque a gente tem aí a precarização do trabalho, né? E a operacionalização do estágio supervisional. Aprofundamento do debate nas 3 dimensões, sempre relacionando, né, o metodológico, técnico, operativo, ético, político. A articulação entre as unidades, né, federativas, a aproximação efetiva entre a BEPS com suas bases e conjuntos CETES-CRES, ou seja, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, e o conjunto CEFES, né, com o Conselho Federal de Serviço Social, com os CRES, que são os Conselhos Regionais de Serviço Social. E aí eu trago uma fala do Mesaros, né? Na verdade, quem trabalha essa citação aqui é a BEPS, né? A equipe da BEPS. A educação não deve qualificar para o mercado, mas para a vida. Então, por isso que eu disse, não é para o mercado que fica frio, né, a gente preparar para o mercado, mas para atender às necessidades daqueles que precisam do nosso trabalho, ou seja, para uma vida e uma vida com qualidade, né? Aqui é a coordenadora de graduação desse período aí que teve da BEPS, que foi a Maria Helena Eulípio Abreu, né? Ela deixou aqui até o e-mail dela. Deu para entender até aqui, gente? Sim, professora. Aí nós estamos em 10h16, 10h15, a gente vai dar um intervalo e volta já já, em 10 minutos, tá? Eu beber uma água e vocês também beberem água, fazer o número 1, número 2, rapidinho. Tá, professora. Tá bom, professora. Tá bom, professora. A gente volta já já. Tá. Bem. Professora, só interrompa aí a gravação, aí depois tem como a senhora interromper a gravação e depois voltar para gravar de novo, para poder não ficar muito extenso assim quando for para a plataforma. Professora, está me ouvindo? Esqueci. Então, se você tiver esse livro da Buriola que eu tiver emprestado e o livro da Lengov, também me devolva que a gente vai precisar, tá? Essa legislação 533 eu já disponibilizei, vocês terão acesso, tá bom? E esse trabalho que nós vamos solicitar seu, que é sobre o resumo dessa meia formação, não garante um direito, tá? Esse livro aqui é um livro bem pequeno, gente, mas ele traz informações assim importantes que foram colocadas nas nossas aulas expositivas e que vocês precisam fazer leitura, tá? Para que a gente possa avançar aí. Eu acho que, deixa eu ver se eu tenho outro slide que dá para a gente relacionar esse aqui, porque também é muito ruim ficar com muito conteúdo, né? E aí você ficar cansado, já não consegue prestar atenção. Quando a gente está em sala de aula, a gente consegue trabalhar em equipes também, trazendo alguns dados. Mas é importante que você faça a leitura também, tá? O livro da Buriola, nós queremos, né, na verdade, que você faça, que a gente consiga realizar um teatro através do livro da Buriola. Porque o livro da Buriola é o resultado de uma pesquisa dela em que ela traz as falas dos estagiários, ela traz as falas dos assistentes sociais. Então, dá para a gente fazer uma dinâmica muito legal para a compreensão, né, para o entendimento da importância desse campo de estágio, e que também o campo de estágio ele não uma maravilha sempre, né? Em todo espaço de trabalho, em todo espaço que a gente se relaciona com pessoas, também tem os momentos difíceis, não é mesmo? Tem aquele dia em que as coisas parecem que não fluem, tem aquele dia que parece que a pessoa, né, só acerta em ti. Então, também a gente tem que estar assegurado disso, que também é um momento de desafios, né? Novos desafios vão estar sendo colocados para nós. Então, é um momento de desafio. Inclusive, as aulas de estágio 1 aos sábados pela manhã é um desafio. Né? Você pensa, gente, eu estou tendo que assistir a aula dia de sábado de manhã, misericórdia, né?
Então, não pensa dessa forma, porque tu vai ficar carregado, tu vai ficar com peso. Pensa assim, poxa, que bom que eu tenho que assistir aula dia de sábado, é mais um dia de aprendizado. Aí te eleva isso, né? A energia positiva te eleva. Então, é importante a gente estar atento a isso, tá? Então, a leitura é importante. Eu vou ter que achar esse meu livro, que é arrasado, onde eu busquei tudo e não achei. Tá com alguém. Mas não faz mal. A Cris está até informando que tem em PDF da Buriola. Que bem me mostra aqui. É da Lengove? Da Buriola. Olha, tem em PDF da Buriola. Então, vocês podem buscar, não faz mal se é a edição segunda, terceira ou quarta, tá? Esse livro aqui, olha, Supervisão em Serviço Social, da Marta Feiten Buriola, né? Até teve uma turma que brincava aqui com o nome da Buriola. Então, é muito importante que vocês tenham acesso a esse livro. E tem PDF, porque a Cris já está aqui, ó, tá? Com esse livro. Então, é importantíssimo que a gente faça ele, que a gente vai precisar dele. Desse livro aqui, que eu acho que quem tem da turma de vocês é a Liliane Contrim, né? Esse livro, eu digitalizei os pontos que a gente vai precisar do primeiro bloco e do segundo bloco, né? Que vai tratar justamente de todo esse processo que nós estamos trabalhando aqui em aulas de slide. E que a gente vai continuar trabalhando em aula expositiva com apoio de slide, tá, gente? Então, são materiais que a gente vai estar passando para vocês, que vocês já precisam estar lendo, tá? Inclusive, que foi colocado já no grupo. E esses materiais eu vou precisar passar para a plataforma, tá? Então, não dá mais para ficar passando o material para o grupo, tá, gente? Só posso estar passando material para a plataforma. Aí, o aluno que quiser pegar na plataforma, né, fica à vontade, tá entendido? Tem alguma pergunta, gente? Pensei até que eu não estava com o microfone, que eu não estou ouvindo ninguém. Todos estão acordados? Acorda, menina! Sim, professora. Tá? Estamos Então, acordados. Sim, vocês professora. anotaram a atividade para fazer para o próximo sábado? Sim. Sim? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Obrigada também, professora. Tenham um final de semana maravilhoso e abençoado. Recebam meus abraços afetivos. Bem, para a senhora também. Né? Estamos sempre aqui a postos. Qualquer dúvida a gente vai tirando, tá bom? Muito obrigada, Beijo no professora. coração de vocês. Tá, beijo. Vamos para o bloco do estudo. Vou para o bloco do estudo. Nesse carnaval vai ter livro pra caramba. Beijo, Vai lindona. mesmo.